Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal. Quero convidar você para juntos refletirmos na bendita palavra de Deus no Salmo de número 12. Diz assim a palavra de Deus no primeiro verso: Salva-nos, Senhor, pois não existe quem seja fiel. Os fiéis desapareceram diante dos filhos dos homens. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu louvo, glorifico e exalto o teu santo e poderoso nome. E peço ao Senhor, Pai, a iluminação do teu Santo Espírito para falar, Pai, para edificar vidas, para abençoar corações, para trazer esperança para aqueles que aqui ouvem. Eu oro, Pai, agradecidamente, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e que reina para sempre. Amém. Quero nessa oportunidade meditar na palavra de Deus com você, no seguinte tema: quando tudo parece perdido. Você já viveu aqueles dias em que tudo parece estar perdido? Em que a esperança foi embora? Que não tem mais, parece que não tem mais jeito, parece que tudo está sem sentido. O Salmo de número 12, onde nós estamos meditando, vamos passar verso a verso por todo este pequeno salmo de 8 versículos, ele mostra para nós um momento muito dramático diante do salmista Davi. O salmista Davi está vivendo como um homem cristão, ou melhor dizendo, como um homem temente a Deus, né? Como um homem de caráter, como um homem de valor, mas ele está vivendo no meio de uma sociedade cheia de problemas. 3 vezes na vida deste servo, ele passou por lutas das mais terríveis. A primeira provação dele, a maior, talvez de todas elas, foi quando Saul tentou matar ele e perseguiu ele por muito tempo. A segunda foi quando ele mesmo, achando que já tinha conquistado tudo, que não precisava de vigiar, ele trai o seu melhor amigo e o mata, depois de adulterar com a esposa desse amigo. A terceira é quando seu filho Absalão tenta destronar Davi para assumir o trono de Israel, e ele mais uma vez tem que fugir, passando por lutas e provações. Quando a gente olha para a vida deste servo de Deus, nós olhamos também para o nosso tempo. Nós vivemos uma época de Covid, uma época em que o clima está confuso, é sol demais, é chuva demais, é enchente demais, alagamento demais, é violência, é morte, é desemprego, é guerra política, é guerra cultural, guerra dos valores familiares. Davi viveu o tempo dele conturbado. Eu e você vivemos também em um tempo conturbado. E este salmo nos vai mostrar para nós, vai nos mostrar algo especial, maravilhoso. Quando tudo parecer perdido, o que fazer? Eu quero dizer para você que quando tudo parece estar perdido, nem tudo está perdido. Vamos olhar para este salmo e eu quero compartilhar com você 4 verdades muito importantes neste salmo. A primeira dela: quando tudo parece perdido, clame ao Senhor. O verso 1 e 2 nos diz assim: salva-nos, Senhor, pois não existe quem seja fiel. Os homens fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Cada um mente ao seu próximo, fala com lábios bajuladores e coração fingido. Olha o retrato que este homem, que este servo de Deus está pintando da sua época. Os fiéis desapareceram. Existe um bando de interesseiros, de bajuladores, de mau caráter. E diante deste cenário, a primeira lição que nós temos que aprender é o seguinte: quando tudo parece perdido, clame ao Senhor. O texto inicia dizendo: salva-nos, Senhor. Tem que haver na nossa alma, no nosso coração, no nosso ser, o anseio pela salvação do Senhor. A igreja primitiva, a igreja dos primeiros anos,
ela imaginava a volta de Jesus, ela pregava a volta de Jesus. Durante muito tempo a igreja, no mundo todo, e aqui no Brasil também, ela buscava e ela clamava, e ela propagava a volta de Jesus. Hoje nós diminuímos isso, precisamos restaurar. Você que está me ouvindo, eu desafio você a orar para que todo pregador proclame que Jesus vai voltar. Para que todo pregador proclame que Jesus é a única esperança. Quando tudo parecer perdido, quando a infidelidade estiver tomando conta da sociedade, o mundo estiver completamente em ruínas, faça igual Davi fez. Clama ao Senhor e ele clama por salvação a Deus. Mas eu quero ainda compartilhar com você uma segunda verdade tão importante quanto esta primeira. Quando tudo parecer perdido, seja voz profética. Nós precisamos desesperadamente na nossa nação de que Deus levante homens corajosos, lideranças corajosas, que sejam voz profética. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos Elias chegar para o ímpio rei Acabe e dizer: durante os próximos 3 anos não vai chover até que a minha palavra seja dado para mandar chuva. Não choveu. Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas tentações e provações que nós. Precisamos então de ser corajosos e proféticos, como foi este servo do Senhor. Mas vamos olhar o que o texto diz, os versículos 3 e 4, diz assim: que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Dos que dizem, com a língua prevaleceremos, nossos lábios nos pertencem. Quem é Senhor sobre nós? Aqui o salmista está mostrando o retrato da arrogância dos homens, em dizer que eles têm lábios bajuladores e arrogantes, mas ele fala que o Senhor corte esses lábios. A espada do Evangelho de Jesus Cristo é suficiente para cortar os lábios bajuladores. Não estou falando na literalidade como uma faca, mas como uma transformação, como aconteceu com o profeta Isaías quando viu a glória de Deus. Sou pecador, habito no meio de um povo pecador, de lábios impuros, eu vi a glória do Senhor. E naquele momento, daquele clamor, daquela confissão sincera, Deus transforma os lábios daquele homem. Deus cortou os lábios dele para que fossem lábios puros. O versículo 4 diz que com a língua prevaleceremos, nossos lábios nos pertencem. Há uma frase dita pelo movimento das feministas que diz: nosso corpo, nossas regras. Mas aqui o texto está dizendo que não é assim que deve ser. Eles estão dizendo que nossos lábios nos pertencem. Quem é Senhor sobre nós? Se Deus não for Senhor sobre sua vida, você é escravo do diabo. Você está perecendo nas trevas com Satanás e é para lá que você vai. Nós precisamos nos libertar, proclamar a mensagem de libertação, tirar o homem do cativeiro espiritual em que ele se encontra, tirar o homem das amarras de Satanás, levar o homem a conhecer o Evangelho de Jesus. Para isso nós precisamos ser voz profética. Davi está nos ensinando isso nos versos 3 e 4. Quando tudo parecer perdido, levante a sua voz profética, denuncie o pecado e mostre que Jesus Cristo é a única esperança. E a terceira verdade que eu quero compartilhar com você neste momento: quando tudo parecer perdido, comece a orar. Veja comigo o versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Trarei segurança a quem anseia por ela. O texto diz que havia ali um gemido, havia ali um clamor, havia ali um choro. Isso é a oração. Quando nós saímos do livro de Gênesis, com a morte de José, e entramos no livro de Êxodo, com o povo de Israel sofrendo no Egito, a Bíblia diz que Deus fala que ele ouviu o clamor dos filhos dele,
O clamor dos filhos de Israel chegou até o trono de Deus, porque ali tinha um povo clamando a Deus. Nós precisamos, quando tudo parecer errado, começar a orar. Aqui no verso 5, um grupo começa a orar tanto que está gemendo. E o texto termina dizendo, no finalzinho do verso 5, que Deus vai trazer segurança para quem anseia por ela. Quais são os anseios do seu coração? Quais são os desejos da sua alma? Você tem ansiado para que Deus traga esperança para o seu coração? Você tem ansiado que Deus restaure o seu coração, trazendo esperança para você? Você tem ansiado para que Jesus habite poderosamente no seu coração, nos seus lábios, em todo o seu corpo, para que você seja um servo dedicado? Este anseio tem que fazer parte das nossas vidas. A quarta e última verdade que eu quero compartilhar com você: quando tudo parecer perdido, volte os seus olhos para a palavra de Deus. Veja comigo nos versículos 6, 7 e 8, mas eu vou trazê-los de forma inversa. Eu vou começar no 8, 7 e depois o 6. O versículo 8 diz que quando a corrupção é enaltecida entre os filhos dos homens, os ímpios andam livremente por toda parte. A corrupção, ela não está só em Brasília. A corrupção está em cada rua, em cada esquina, está nos setores públicos e privados, está nos condomínios, está nas empresas. Corrupção, ela está aonde tem um coração corrompido. Mas também a moral, a ética, os valores está aonde tem um homem do coração transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Aqui o salmista está desesperado porque ele viu que a corrupção ela é valorizada. Os filhos dos homens valorizam a corrupção e o que acontece? Os ímpios acham assim, podemos viver assim, já que eles concordam, já que eles não denunciam, já que não tem voz profética, já que não tem oração, já que não tem ensinamento. Quando a igreja se cala, as pedras clamam. A igreja do Senhor precisa proclamar que Jesus é a única esperança. A igreja de Jesus tem que chegar até o homem mais corrupto, até a prostituta mais promíscua, até aquele que está na pior de todas as sarjetas, na imundícia, e dizer para ele: olhe para Jesus, porque Jesus é a esperança. Mostrar que Jesus transformou nossos corações e que pode transformar o deles também. Assim tem que ser a igreja. O verso 7 diz que tu, Senhor, nos guardarás, tu nos defenderás para sempre desta geração. Aqui nesse texto nós encontramos uma promessa de Deus. Por isso nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Essa promessa fala que o Senhor vai guardar, vai defender para nós no meio de uma geração corrompida. Eu e você vivemos no meio de um mundo onde as trevas têm tomado conta. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser como astros, a brilhar neste mundo de trevas. E finalmente o verso 6 nos diz que as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro, purificada 7 vezes. Meu querido amigo, irmão, companheiro de jornada, quando tudo parecer perdido, volte os seus olhos para a palavra de Deus. A palavra de Deus, o salmista está dizendo que ela é pura. No meio deste mundo de pecado, no meio dessa sociedade corrompida, no meio deste mundo sem valor, o salmista está dizendo que existe esperança para aqueles que acreditam na palavra de Deus. Nós precisamos resgatar o hábito da leitura deste livro. Nós precisamos guardar essa palavra nos nossos corações. Nós precisamos procurar viver o conteúdo dessa palavra nas nossas vidas, porque ela é suficiente. Ela é a palavra de Deus. Ela é a esperança e ela é também o juiz. Nem tudo está perdido. Nem tudo está acabado. Quando tudo parecer perdido, fica essa recomendação da palavra de Deus. Clame ao Senhor. Seja uma voz profética. Comece a orar e volte os seus olhos
para a palavra de Deus. Volte os seus olhos para a cruz, onde Jesus garante para nós a nossa vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um forte abraço, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se essa palavra foi bênção na sua vida, compartilhe ela com outros, para que outros sejam abençoados.